falando a outra noite sobre Abraão e sua descendência depois dele, como Deus se mostrou através de Abraão, como ele justificou Abraão no capítulo 12 de Gênesis. E a partir deste, capítulo 16, como ele confirmou a aliança através da santificação. No capítulo 17, o deixou amamentar em seu seio, sugar o Espírito Santo. E então ele o confirmou, ou o colocou, como vocês me ouviram pregar no sermão a ele ouvir, pegou Abraão e mudou seu nome de Abrão para Abraão. Deu-lhe parte do seu nome, Elohim, A-Tio-O. Então, vemos que, depois disso, ele apareceu a Abraão. Agora, quanto à descendência dele, reparem como ele fez igual com a descendência. A descendência de Abraão passou pela justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, manifestação do seu nome, revelação de quem ele é. Essa revelação de quem? Jesus Cristo. Batismo em seu nome e tal. Essa revelação, dividindo seu nome com sua igreja, os chamou para fora. Então, o que ele fez? Naquela mesma igreja que ele chamou de seu nome, nome de Jesus, o que ele fez? Ele apareceu da mesma forma que apareceu a Abraão, conseguindo discernir o Espírito atrás dele. Está vendo? Apareceu naquele mesmo nome, naquela mesma coisa, na mesma forma. Estamos no fim do caminho. Agora, notem o que aconteceu. Quando ele fez isso, esse foi o último sinal que ele deu à igreja antes que a mudança viesse à igreja, a Abraão e Sara. Agora, quando o anjo contou o mistério, a mulher, que representava a igreja, ela mal pôde acreditar. Ela apenas riu dentro de si. Vejam, ela tinha 100 anos. Ela e Abraão estarem como marido e mulher falhou. Vocês entendem o que quero dizer? Relações familiares, provavelmente 20 anos antes. Bem, eles estavam mortos quanto a isso. Sara, Abraão já amortecido, o ventre de Sara já amortecido. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ela disse, como poderia eu, velha como sou, e meu senhor, nós não cessei o costume. Já cessamos faz muitos anos. É impossível para ele, é impossível para mim. Como eu conseguiria? E riu-se ela consigo. E o anjo disse, por que ela riu? Por que ela pensou isso em seu coração? Por que ela disse isso? Agora, reparem, esse foi o último sinal antes que algo acontecesse com Sara e Abraão. Agora, preguei aqui uma vez e lhes disse que Deus os transformou em um jovem e uma jovem. Para provar isso, fizeram uma pequena viagem e foram a Gerar e Abimeleque. Aquele rei filisteu se apaixonou por Sara e quis se casar com ela, porque ela era jovem, de novo, bonita. E notem, ele teve de fazer algo, ele teve de mudá-la. Ele não apenas os fez voltar como um jovem e uma jovem, ele e ela. Ele não fez isso, porque se fossem, a mesma coisa teria existido. Vejam, eles vinham porque ele se casou com ela quando ela tinha uns 16 anos e ele era bem jovem. E viveram toda a vida sem filhos. Se ele simplesmente os fizesse voltar, ora, teria acontecido a mesma coisa. Mas ele teve de fazer algo diferente. Ele teve de mudá-los para que pudessem ter esse filho prometido. O filho prometido que iam receber. Mas ele teve de mudar todo o sistema deles e transformá-los em jovens e mudá-los para receberem o filho. A mesma coisa que ele fará a seguir. Depois disso, e lembrem-se, depois que aquele sinal se manifestou plenamente a Abraão e seu grupo, então o que veio a seguir foi aquela mudança. Está vendo? Agora, vimos tudo através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, a colocação do Filho e os sinais e maravilhas dele, estando em sua presença para discernir os pensamentos do coração e tal, como ele disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Vemos isso acontecendo agora mesmo. Qual foi a próxima coisa? A mudança do corpo. Agora mostra que isto que estamos esperando é um filho esperado. Glória! Está certo? Não podemos nos encontrar com ele neste corpo. Se formos transformados em jovens, ainda assim não poderemos nos encontrar com ele, porque temos de nos encontrar com ele nos ares. Tem de ser feito algo além de
de sermos transformados em jovens, temos de ser transformados e arrebatados nos ares para nos encontrarmos com Ele. E a seguir, o que virá é o arrebatamento da igreja e a mudança do corpo dos santos que dormem para se encontrarem com o Senhor Jesus nos ares. Oh, o memorial da Páscoa, aqueles que estão selados pelo Espírito Santo. Agora, na porta do Éden, o homem foi selado para longe de Deus. No Pentecostes, ele foi eternamente selado em Deus. Ele não entra nem sai mais, ele está lá para sempre. Olhe, um Espírito. Somos batizados em um corpo pelo Espírito Santo. Está certo? Então estamos selados. Até quando? Até o dia da sua redenção. Ele não aceita mais as coisas do mundo, porque estáis mortos e a nossa vida está escondida em Deus por meio de Cristo, selada pelo Espírito Santo. Oh, que bela escritura! Selada em Cristo pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus ressuscitou dos mortos, o homem foi outra vez obrigado a tomar sua decisão. Ele ressuscitou ou não ressuscitou? E o que fizeram? Fizeram a mesma coisa que naquele julgamento forjado, política e igreja juntas. Pois os políticos e os religiosos se reuniram da mesma forma que então. Exatamente como farão no futuro. E estão fazendo agora mesmo. Política e religião. Acabe era um sujeito bom, mas Jezabel, ele era casado com ela. Não digo que o presidente Kennedy não seja bom homem, mas está casado com aquele sistema de Jezabel. Não foi Acabe que fez aquilo, foi Jezabel atrás do trono que controlava. É esse sistema de Jezabel que causará o dano aqui. Ele tem de aceitar porque é casado com ela. Ele tem de receber, tem de fazer, é casado com ela. Oh, que coisa! Pessoal, não conseguem ver o que a Escritura está fazendo? Não conseguem ver onde estamos aqui nos últimos dias? Agora, notem um homem depois da ressurreição. Você vê aquele julgamento forjado, entregue à igreja, sabendo o que a igreja faria. E o que aconteceu quando aqueles soldados ficaram com medo e fugiram? A igreja contratou aqueles soldados e receberam dinheiro para dizerem que seus discípulos vieram à noite e o levaram. Então, quero lhe perguntar, se os discípulos foram à noite e o levaram, por que não levaram o manto que estava sobre ele? Se eram ladrões e roubavam, por que não levaram o manto também? Mas o linho estava bem ali, com o lenço sobre o rosto. O linho encontrava-se onde cobria o corpo dele. Ele passou por tudo isso e subiu para a ressurreição. Não se mexeu em nada, bem do jeito que ele foi enterrado. Ele jazia da mesma forma, mas tinha saído do linho. Amém! Vejam, mas um julgamento forjado de novo. Uma acusação falsa. Por quê? Foram obrigados a tomar uma decisão. O homem teve de tomar uma decisão. A igreja tinha de dizer, ele ressuscitou dos mortos ou ele não ressuscitou dos mortos. Amém. Oh, vamos prestar atenção agora. Coloque seu aparelho auditivo espiritual. Notem, chegou a mesma coisa. Homens estão tentando seguir, como nossas reuniões, e dizendo, já ouvi até igrejas. A Igreja de Cristo, assim chamada, disse, darei $1.000 por qualquer homem que puder mostrar uma evidência de ou uma pessoa que foi curada. Já levei médicos a eles e nem mesmo acreditaram. Por quê? Eles são obrigados a tomar uma decisão. Selaram-se do lado de fora, com Caim, com as seitas religiosas. A verdadeira igrejinha de Deus está em minoria, mas sempre se moveu assim. Mas ela, como ela sofreu aqueles 1500 anos de Era das Trevas, eles dizem, a Igreja Romana. Claro, a Igreja Romana foi primeiro a Igreja Pentecostal. A Igreja Católica foi. Começou no Pentecostes, mas então quis se organizar. E se essa igreja pentecostal permanecesse por mais 2000 anos, seria pior do que o católico é agora. Estão se distanciando de tudo. Fui questionado outro dia. Você vai pregar, se vier a este lugar, sobre as mulheres usarem maquiagem, que não deveriam usar shorts, não deveriam usar essas coisas? Eu disse, não me peça, então.
Não, senhor. Não me peça para vir. Você vai pregar isso? Até disse, que negócio é esse o seu? Eu disse, é negócio do Senhor e eu estou cuidando dos negócios dele. Isso mesmo. Exatamente. Então eu disse só, por que você faz isso? Não tem outras coisas a dizer? Eu disse, sim, mas que elas façam isso. E então falaremos sobre outras coisas. Vejam, está vendo? Vejam, vamos preparar o alicerce. Esse é o problema. Você está tentando pular para o topo da escada quando ainda deveria estar embaixo, está vendo? Começar aqui, limpar e começar certo. E então poderíamos verificar nisso. Caso contrário, você não pode construir, porque qualquer fundamento que não esteja edificado sobre os princípios de Cristo cairá. E a Bíblia disse, é abominação a mulher usar roupa que pertence ao homem. Não mudou nem um pouco, já que Deus não mudou. Ele é eterno e seus pensamentos ontem são os mesmos que são hoje e serão para sempre. Seu espírito é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Suas obras são as mesmas ontem, hoje e eternamente. Sua redenção é a mesma ontem, hoje e eternamente. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há como contornar isso. Agora, tem de provar para saber. Nós sabemos disso, está certo? Deus disse que sim. O homem foi obrigado a tomar uma decisão. A que foram obrigados, primeiro, nos dias de Cristo, o que eles foram obrigados a fazer? Foram obrigados primeiro a aceitá-lo. Ele lhes mostrou seu sinal, seu selo. Ele era o Messias. Como ele mostrou isso? Exatamente pelo que a Bíblia disse que ele faria. Ele era profeta e discernia os pensamentos na mente deles. E disseram, ele é um demônio, Belzebu. Foram obrigados a tomar uma decisão. Não conseguiram mais segurar. E nem a igreja pentecostal, ou a batista, ou a presbiteriana. O Espírito Santo tem. Cristo ressuscitou e ele está na igreja. E dizem, este homem batiza em nome de Jesus. Ele crê que não precisa falar em línguas pelo Espírito Santo e coisas assim, que essa não é a evidência inicial. Ele crê nas mulheres, nas nossas mulheres usarem o cabelo assim. Acho que não tem nada a ver. Então, porque Deus está vindicando que esta é a verdade, descubra onde está. Eles recusaram sua messianidade quando ele lhes mostrou que era o Messias. Foram obrigados a dizer algo. E assim estão hoje, rejeitando-a, e não a patrocinam, e lavam as mãos dela. A decisão lhes é imposta, não há meio termo. Estamos no tempo do fim. O homem é obrigado a recebê-la ou rejeitá-la. Você tem de aceitá-la ou rejeitá-la. Os Estados Unidos estão obrigados. O Tabernáculo Branham está obrigado. Os pentecostais estão obrigados. Os metodistas, em todos os lugares, estão obrigados. Você tem de aceitar ou largar. Deus confirmou sua palavra, mostrando os seus sinais, apoiando o seu ministério, mostrando bem o que ele é, provando que ele é Deus. Jesus disse, serão faço as obras de meu Pai, então não creiais em mim. Isso mesmo. Mas se faço as obras do Pai, então creiam nas obras. Aí está. Vejam, eles não podem, eles não conseguem encontrar nada nisto, porque isto é verdade. Então, por que não a recebem? É por causa da denominação. Eles não podem recebê-la, por isso estão obrigados agora ao momento de decisão. E em Ohio, há poucos dias, as mesmas igrejas que me patrocinaram um ano atrás, porque ataquei isso e mostrei que eu estava errado, não houve uma sequer, exceto uma igreja, a do irmão Sullivan, que cooperou. Eu disse, ainda tenho a mesma mão, ainda tenho os mesmos pés, ainda tenho a mesma mensagem, ainda sou o irmão Branham. Qual é o meu problema? Não sou eu. O Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda faz as mesmas obras. Ele ainda mostra. Mas você é obrigado. Isso mesmo. Eles são obrigados. E o grande Espírito Santo caindo bem no meio deles e falando as palavras e dizendo as coisas que ele disse. Então eles ainda... Olha aqui na Califórnia o outro dia. Acho que posso encontrá-lo aqui. Aqui está. Eu estava no restaurante Clifton's, café da manhã,
E lá, um irmão batista, depois que terminei de repreender as igrejas dizendo-lhes que estavam fazendo mal e as coisas que estavam fazendo, rejeitando a Deus, certo irmão batista me procurou para me abraçar, para orar, e quando o fez, começou a falar como em línguas. Agora, ele era batista, nada sabia a respeito. Quando terminou, ele disse, e uma mulher lá atrás, de Louisiana, francesa, disse, aquilo não era língua desconhecida, era francês. E aqui estava outra mulher sentada, da Suíça, Lausanne, que fala francês. Já estive lá. Ela disse que ela interpretou certo. Lá veio um jovem andando por ali. Eu nunca o vi, ninguém nunca o tinha visto. Ele era o intérprete do francês para a ONU. Disse, exatamente, está certo, disse. E este homem diz, e vocês conhecem este homem, logo direi seu nome. Seu nome era Henry. Vou pegar seu sobrenome em um instante. Acho que está escrito aqui. Não sei, está na Voz dos Homens de Negócios, se não estiver, mas ele... Ah, sim, por Danny Henry. Agora, isso é... Não consigo me lembrar daquela estrela de cinema. Não é Marilyn. Me dá o quê? Jane Russell, primo de Jane Russell. E ele veio e me abraçou para comentar comigo, e estas são as palavras que ele disse. Ele disse, esse sermão poderia ser colocado no livro de Apocalipse. Disse, está certo. Ele disse, quero orar pelo Senhor, irmão Branham. Ele me abraçou, começou a falar em francês e nada sabia a respeito. E foi esta a interpretação. Ele anotou conforme o documento saiu, em forma... E assim por diante, disse, eu, Victor D-E-D-O-W-X, nome francês. Sou francês, e assim por diante. E estava lá quando Danny, como se chama, Danny Henry, entregou isto em mensagem sobre o irmão Branham em 11 de fevereiro de 1961. Ele mora na estrada North Kings 809, Los Angeles, 64. Ouça a leitura. Porque escolheste o caminho estreito. Agora, vejam, eu entendo bem isso. Há uma parte que não. Porque escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil, andaste por tua própria escolha. Eu posso entender bem isso. Vejam, você mesmo escolhe. Moisés fez sua própria escolha. Ele não teve de seguir. Tampouco eu tive de seguir este caminho. Eu poderia ter grandes edifícios por aí, como alguns têm. Eu poderia estar em toda parte pela televisão, mas quem me patrocinaria ao criticar a própria fundação? Mas tem uma coisa, não tenho de me curvar aos pés de ninguém, exceto aos do Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo, sim. Eu prego o que a Bíblia diz. Não tenho de me comprometer com suas organizações porque não pertenço a elas. Eu fiz a escolha. Justo como ele disse lá, como fui com Moisés, assim serei contigo. E ele deu a Moisés 2 sinais de confirmação para provar. E Moisés fez sua própria escolha. Vejam, Moisés fez sua própria escolha. Então, é fácil entender isso. Vejam. Tu escolheste porque escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil, andaste por tua própria escolha. Agora este homem, agora repare como está escrito. Você pode ver que está escrito em palavras estrangeiras. Tu fizeste a decisão correta e precisa, e é o meu caminho. Bendito seja Deus. É o meu caminho, ele disse. Por causa desta importante decisão, uma enorme porção do céu espera por ti. Ele nunca tinha ouvido falar da visão. Vejam, disto. Vocês se lembram da visão? Grande porção do céu espera por ti. Que gloriosa decisão tomaste. Está vendo? Isto em si, agora aqui está. Daqui em diante eu não entendo. Isto em si é aquilo, parênteses grandes em volta, que dará e fará acontecer a tremenda vitória no amor divino. Não sei o que isso significa. Isto fará acontecer. Talvez na pequena tenda, um dia destes, sentado lá atrás, ele o dê a conhecer. Por quê? Não porque tivéssemos de fazê-lo.
Não porque isso seja apenas um caminho fácil. Você pode ser popular. Todo mundo estaria dando tapinhas nas costas. Dinheiro chegando de todos os lugares para a rádio ou televisão e assim por diante. Disseram que pegariam e televisionariam. Não creio em pegar as coisas de Deus e colocá-las em coisas tão vulgares do mundo. Eu não creio em toda essa zombaria e fazer algo que não seja. Eu creio em deixar isso, esperar. Deus, Ele é Deus. Deixe-o fazer com isto o que Ele quiser. Somos servos, apenas servimos ao Senhor. Apenas fazemos como Deus disse. O homem, no entanto, em meio a tudo isso, é obrigado a tomar uma decisão. Foram obrigados a tomar uma decisão quando Cristo estava aqui na terra, porque Ele provou a eles que Ele era o Messias, está certo? E foram obrigados. E de que o chamaram? Beelzebu, um adivinho. Então, pelo seu sinal, selo, na Páscoa, Deus provou que Ele o ressuscitou dentre os mortos. Depois de aquelas outras coisas, Ele o ressuscitou dos mortos. Agora, a igreja que afirma ter o Espírito Santo, a prova de Deus disso, de que você passou da morte para a vida, porque as coisas velhas já passaram e as coisas se fizeram novas para você. Essa é a prova da ressurreição de Deus. Você não é como antes, você mudou. Enquanto você duvidava da palavra de Deus, agora, cada palavra que a palavra de Deus fala, você diz amém. Veja, algo aconteceu com você. Essa é só a primeira forma da ressurreição. O Espírito no interior. Agora, Pentecostes. Depois do Pentecostes, quando aquelas pessoas receberam o Espírito Santo, o homem foi de novo obrigado a tomar uma decisão. Isso é de Deus ou não é de Deus? E o que disseram? Eles são hereges. Isso é loucura. Estão iludidos. Até Agripa disse a Paulo, você está louco. Louco significa maluco. E o que Paulo disse? O caminho que chamam seita é assim que adoram a Deus. Ele tinha o selo da Páscoa. Ele estava lá quando algo aconteceu. Estou feliz em dar as mãos a ele esta manhã, de coração, e dizer, Paulo, por quê? Teríamos de pregar a mesma palavra. Paulo ordenou que fossem batizados de novo em nome de Jesus, depois de terem sido batizados em outras palavras. Ele disse, se um anjo do céu disser outra coisa, seja anátema. Ele pregou a cura divina, ele pregou o poder da ressurreição, ele pregou Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Visões e poderes e manifestações do Espírito o seguiam. Você terá de ter a mesma mensagem, a mesma coisa. Não uma teologia, não alguns atos da igreja, mas o poder de Deus. Pentecostes e o mesmo selo. O selo do Espírito Santo, o verdadeiro selo da Páscoa de Deus, são as credenciais de um homem. Isso é seu direito de primogenitura. É a credencial de que você passou da morte para a vida. E Deus está operando através de você, igual a como fez com o Senhor Jesus, porque é a sua credencial. Estes sinais seguirão aos que crerem. Ide por todo o mundo. Depois da Páscoa, depois do Pentecostes, depois que o selo da Páscoa foi dado, da ressurreição, o que era isso? A vida que estava em Cristo, que ressuscitou, veio e vivificou a sua igreja e vive na igreja para fazer os mesmos sinais. Espero que não passe despercebido por você. Espero não estar segurando vocês por tanto tempo que vocês não se alegrem com o que quero dizer. Vejam, eu sei que é difícil, vocês de pé. Por favor, só um instante. Tentem, se puderem. Vejam, quero que entenda este ponto, amigo. Quero que veja o que está no meu coração. O que está aqui há 31 anos, desde que pus aquela pedra fundamental ali na esquina. Vejam, há uma verdade. Tenho tentado defendê-la. Tem havido todo tipo de coisas que saíram dela, isso é verdade, mas sempre foi assim. Eu estava lendo sobre Martinho Lutero. Disse, foi difícil acreditar que ele pudesse protestar contra a Igreja Católica e sair ileso. Isso foi ótimo. Mas a maior coisa foi como ele conseguiu manter a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu o seu reavivamento. Conseguiu permanecer fiel à Bíblia. Diga o que Deus diz e não diga nada mais. Apenas fique exatamente com ela. Ande na decisão reta e precisa de Deus. Se Deus decide que seja assim, fiquemos justo com isso. Essa é a decisão dele. Amém. Sim, Senhor.
Sim, senhor. O selo de Pentecostes são as credenciais do crente de que ele passou da morte para a vida, porque recebeu a bênção pentecostal, o selo da Páscoa de Deus ao seu filho. Ele selou o seu primeiro filho com o Espírito Santo, está certo? Verdade. E ele selou todos os seus outros filhos com o Espírito Santo. Agora, vemos aqui que ao selar isto, agora neste tempo, pois o tempo do fim está se aproximando. Há um lugar aqui que eu deveria falar sobre os filhos. Os filhos de Caim lá agora foram obrigados ao ponto que têm de tomar uma decisão. Vejam, é difícil eles fazerem isso porque se fizerem terão de abrir mão dos seus direitos denominacionais. Está vendo? Assim fez o fariseu. Vocês sabem, os fariseus tomaram uma decisão sobre Jesus quando ele provou que era o Messias. E quando o Espírito Santo provou que este caminho, que se chama heresia, provou que esse é o Espírito Santo. O homem tem de tomar uma decisão, não pode ficar neutro. Aqui, a outra noite, eu havia saído para orar por uma senhora enferma no hospital. E quando desci, ouvi alguém chamar, Billy, e olhei em volta. Foi um dos nossos irmãos aqui, frequenta aqui, Royce Slaughter. Ele estava do outro lado do corredor, um pouco, e disse, a esposa do meu irmão está doente, pode ir orar por ela, Billy? E eu disse, claro. Fui lá e havia outra senhora idosa, de uns 60 anos, deitada ali, parecia seu filho sentado ao lado. Depois de conversar um pouco com eles, eu disse, vamos fazer uma oração. Ela disse, puxa essa cortina. E eu disse, tudo bem? Eu disse, a senhora é crente? Ela disse, sou metodista. Eu disse, não foi o que lhe perguntei. Eu disse, a senhora é crente? Ela disse, sou metodista, somos metodistas. Puxa aí essa cortina. Eu não puxei. Orei mesmo assim e eu orei por ela assim. Orei para Deus salvá-la. Mas é isso, veja, você não é cristão, você é metodista. Vejam, você não é crente, é metodista. Seu próprio testemunho diz isso. Misericórdia, céus, quão longe pode se afastar da Bíblia? Crentes! E estes sinais seguirão aos que crerem. Você é cristão? Sou metodista. Isso mostra que você não é cristão. Você é cristão? Sou da Igreja de Cristo. Isso mostra que você não é cristão. Você é cristão porque é crente. E se você é crente, Jesus disse em Marcos, capítulo 16, estes sinais seguirão aqueles que receberam o selo da Páscoa até o fim do mundo. Isso mesmo, você é um crente. E as pessoas estão obrigadas agora. Isso está operando. E eles são obrigados a receber ou a condenar. E o que estão fazendo? Condenando isto. Mas ele não pôde fazê-lo lá atrás, na era dos pentecostais, porque os pentecostais estão voltando e se organizando, organizando-se naquilo mesmo de que saíram há não muito tempo. Os pentecostais saíram. Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência que vem ao crente. Mas fizeram disso uma organização e fizeram a mesma coisa da qual lutaram tanto para sair. A mesma coisa que a nação e a política fizeram, vieram aqui para a liberdade de religião, da velha doutrina católica prostituta. E voltou, e por cegueira de política, elegeu um de seus homens-chave, um milionário. Ficou milionário por uísque e devassidão e coisas do mundo, como ele se tornou milionário. E o colocou no trono da Casa Branca, com o sistema do catolicismo por trás disso, sendo que ainda não faz 6 meses que está lá e provando que é isso mesmo. E a igreja pentecostal saiu da organização e os chamou de frios e formais, e suas mulheres como agiam, e os homens como agiam, e os pentecostais se organizaram, e pegaram o Espírito, e voltaram a isso. Por quê? Para que a verdadeira igreja de Deus pudesse ser mostrada em seu poder e em sua glória. Você é obrigado a crer nisto. Você é obrigado a aceitar ou a negar. Glória a Deus! Está diante de você e você não pode negar isso. Você tem de dizer sim ou não. Não há como sair disso. Isso mesmo. Sim, são obrigados. Não há meio termo. O mundo inteiro tem de recebê-la ou de negá-la. E é assim que está hoje. Agora vemos que depois da Páscoa, Jesus, em Marcos 16, lhes disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Estes sinais seguiriam. E, homem, Deus então forçou a questão àquelas pessoas. Tinham de ver que aquelas pessoas tinham algo. E isso durou 306 anos após a morte de Cristo. Então, o que entrou na igreja
Eram católicos. Isso mesmo, católicos pentecostais. A palavra católico significa universal. A igreja inteira é universal. E eram pentecostais. Então, o que fizeram? Começaram a procurar o homem de negócios, converter os outros, trazê-los. E eles tinham ideias da grande sociedade. E de repente, sabem, na Bíblia, descobrimos em nosso ensino, quando ensinamos as eras da igreja, que Jesus lhe disse antes que acontecesse, cerca de 200 anos, que haveria uma doutrina, ou primeiro seria a obra dos nicolaítas e então, finalmente, se tornaria uma doutrina. E então, quando aconteceu isso, ele disse, detesto isso. E o que os pentecostais fizeram? Os pentecostais elevados, classe formal, se organizaram e formaram a Igreja Católica, a primeira organização mãe. A pequena minoria foi obrigada a ficar de lado, e tem sido assim desde então. Passaram-se 1.500 anos e aquela pequena minoria sobreviveu. Amém! Run all sin and shame right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together, oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He